o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado, Sociologia. Desde já, peço a vocês que se inscrevam no canal, marquem o sininho de notificação, curtam nossos vídeos, comentem, compartilhem e divulguem nosso canal. Primeiro ano, Ensino Médio, volume 4, semana 4. Identidade religiosa. Falar da identidade religiosa no Brasil é primeiramente refletir que o nosso país é marcado por uma diversidade religiosa, o que constitui um fenômeno chamado de pluralidade religiosa. Nesse caso, é importante aqui observarmos que essa pluralidade religiosa se dá a partir da liberdade de crença e é assegurada a partir da Constituição Federal de 1988. Podemos trazer algumas referências para problematizar e refletir sobre essa liberdade. Primeiramente, é colocado no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, no capítulo 1, dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, o artigo 5º, que traz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos termos seguintes, colocando aí que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Para problematizar sobre essa questão dessa pluralidade, a gente entra em alguns questionamentos. Por exemplo, você tem alguma religião? Saiba que se você tem ou não uma religião, você contribui para as informações sobre a religiosidade no Brasil. Há uma diversidade de religiões seguidas pelas brasileiras e brasileiros, e também há uma diversidade de pessoas sem religião. Você conseguiria aí dar alguns exemplos de religiões existentes no Brasil? Coloquei no material de vocês essas reflexões para poder problematizar um pouquinho essa ideia. Com essa proposta, então, de falarmos sobre essa liberdade religiosa, colocando aqui que é garantida pela Constituição Federal, vemos um cenário religioso também em transformação ao longo dos anos, a partir principalmente do período onde há essa liberdade da religiosidade, há uma mudança também a partir dos dados do censo brasileiro sobre essa questão da crença das pessoas. Colocando aqui, por exemplo, a população católica, que era a religião oficial antes de 1988, e com as mudanças à liberdade, à crença, deixou de ser a maioria, principalmente porque não há imposição para que as pessoas sejam da religião católica. Mas, mesmo assim, ainda continua sendo a religião com o maior número de fiéis. Mas vamos observar outros grupos em crescência, como, por exemplo, os evangélicos, que estão ocupando cada vez mais espaços. Claro que a gente tem que observar que quando falamos de evangélicos, estamos falando aí de uma diversidade também presente, entre pentecostais e não pentecostais. Outro ponto para a gente observar é que tem algumas religiosidades com intensidade na nossa sociedade, mas que não tem essa crescência também tão significativa. É falar aqui, por exemplo, das religiões de matriz africanas. Mas aqui a gente tem que problematizar. Muitas dessas pessoas não assumem sua identidade religiosa por causa também da intolerância religiosa, diante de violências e preconceitos sobre essas religiões. Dessa forma, podemos acompanhar aqui esses dados a partir dessa distribuição percentual da população residente no Brasil por religião, entre os anos de 1991, 2000 e 2010. Então, vamos observar aí na página 188 esses dados para a gente perceber que nós temos aí uma diversidade presente. Mas aqui é importante também refletirmos. Por exemplo, sobre quantas pessoas se sentem à vontade para expressar sua fé, aqui publicamente, sem temer agressões. Um grupo que tem chamado a atenção, por exemplo, são sem religião. Por mais que nós temos esse dado significativo dessa população presente na sociedade, mas quantos se manifestam em relação a não ter uma religião específica? Inclusive, entender que, quando falamos sem religião, não quer dizer que não tem uma crença. O ateísmo também representa aqui esse sem religião, mas nem todos que se identificam sem religião não têm uma crença pessoal. E aqui a gente problematiza. O que tem acontecido no cenário religioso brasileiro que contribua para o crescimento desse grupo aqui? Então, falar dessa diversidade religiosa só é possível devido também ao Estado laico. O Estado laico não é um modelo que nega ou exclui as religiões, mas é a garantia que todas as religiões passam a coexistir e compartilhar o mesmo espaço público. Quando colocamos aqui, a partir da Carta Magna
no que se refere à relação de Estado e religião, colocamos aqui o título 3 da Organização do Estado, capítulo 1, a Organização Política Administrativa, colocando então no artigo 19 que é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma de lei, a colaboração de interesses públicos. Então, aqui é importante saber que o fato de existir uma religião com muitos adeptos não significa que ela se torna aqui oficial, uma religião oficial do Estado, pois o Estado é laico, não existe religião oficial. Sendo assim, como a gente pode observar como funciona no Brasil o Estado laico? Eu queria que vocês, a partir de pesquisas e a partir de reflexões, pudessem responder aí essa ideia de como é que funciona o Estado laico no Brasil. De casos, notícias que a gente vai observar, pesquisar sobre o assunto, a gente começa a observar que nem sempre esse Estado laico é garantido. Porque percebemos que há religiões que vão sofrer muitas violações dos seus direitos. Quando a gente fala dessas violências, a gente vai destacar principalmente aqui no Brasil as religiões de matriz africanas. Isso não se dá apenas por uma questão da intolerância religiosa sobre essas religiões, mas também devido a um próprio racismo sobre as religiões de origens onde seus praticantes são pessoas negras. Dessa questão, a gente começa a observar aqui o que a gente chama de racismo religioso. Essas religiões que tiveram origens dos povos africanos, que foram escravizados e levados contra as suas vontades para várias partes do mundo, e aqui em Brasil muito intenso esse processo, houve uma questão também de tirar sua identidade, entre a questão da identidade religiosa. E quando se coloca esse processo, começa a colocar várias formas de preconceitos sobre as religiões matrizes africanas. Assim, a intolerância também tem esses motivos racistas, para a gente entender e compreender esse racismo religioso. Além das violências que sofrem, físicas e simbólicas, as religiões matrizes africanas também passam por um processo de invisibilidade, ou seja, os membros dessas religiões não têm espaços para que possam mostrar mais sobre a religião que frequentam. Nesse contexto de invisibilidade, também há religiões indígenas, que pouco são faladas e contextualizadas. E aqui é importante compreendermos e sabermos que os preconceitos diminuem à medida que aprendemos mais sobre os outros. É importante também observar que esse preconceito só vai diminuir a partir do momento que compreendermos melhor sobre o outro, sobre o diferente, sobre aquele que a gente não conhece. Então, para finalizar a nossa leitura hoje sobre identidade religiosa, a gente vai percebendo também que há um processo hoje de reconhecimento, de buscar, inclusive, combater essas intolerâncias religiosas a partir também de figuras que vêm buscando essa discussão, líderes religiosos que vêm buscando refletir essa discussão para buscar também dar o direito a todos se manifestarem, a todos serem respeitados enquanto sua crença. Trazendo aqui como leitura a ideia dos cultos ecumênicos e do diálogo interreligioso, para fortalecer o respeito às diferenças da identidade religiosa. Falar, por exemplo, do ecumenismo é o diálogo entre, colocando, por exemplo, cristãos católicos, cristãos evangélicos, protestantes, num diálogo ali coletivo. Já o diálogo interreligioso, e aqui é muito importante destacá-lo, refere-se ao diálogo entre as mais diferentes religiões e expressões de fé e dogmas para, em comum, dialogarem sobre a justiça, a cidadania e a paz entre os povos. Entra aqui um papel fundamental, onde cristãos, membros das religiões matriz africanas, membros de outras religiosidades, tenham um diálogo entre si e tenham o respeito entre os diferentes, assim, dando a garantia desse Estado laico. Atividades. Antes de iniciarmos aqui as nossas orientações, é lembrar aqui para vocês que nosso objetivo não é dar a resposta, mas sim problematizar para ajudar vocês a refletir a questão e tentar responder. No final das 6 videoaulas, teremos um vídeo de correção, onde nesse vídeo vocês poderão estar corrigindo as atividades. Questão 1, Enem 2017. Peço a vocês que leiam o texto a seguir para poder responder a questão que segue. O objetivo do posicionamento do cacique Chavante em relação ao sistema religioso externo das tribos era... Nós temos aqui uma problemática para refletir sobre a questão do discurso do cacique Aniceto, diante a questão das manifestações e assembleias dos bispos e padres e missionários que exigiam nada mais, nada menos que os índios fossem batizados.
E aqui a gente tem uma posição desse cacique que pede o batismo a partir de um sinal do branco, que dava o reconhecimento de cristão, isto é, de humano ao índio. Aqui a gente tem uma problemática para a gente contextualizar. Por quê? Porque essa ideia colocada aqui envolve uma questão da identidade religiosa, mas ao mesmo tempo envolve a questão de pertencimento ou de acesso a determinadas questões das relações sociais. Então, aqui, incorporar a religiosidade dominante em questão não tinha uma ideia de sacramento específico, mas uma visão de uma estratégia de aceitação social, ou seja, ter esse contato com o diferente, com o outro. É uma problemática, mas que a gente tem que observar essa incorporação dessa questão da religiosidade dominante, seus sagramentos, mas com uma estratégia dessa ascensão, então, social, para a gente compreender aqui melhor essa proposta em questão. Questão 2. Então, a partir dessa problemática que a gente colocou anterior, a gente vai trazer algumas situações que precisamos refletir. Quando um grupo aceita incorporar a religiosidade dominante, isso é, de outro grupo, para ser aceito na sociedade, significa que o Estado laico não está cumprindo seu papel. Aqui é uma problemática para a gente observar. Então, nessa problemática, que é um processo que a gente chama de sincretismo, o sincretismo religioso, que é uma agregação de duas ou mais religiosidades no contexto, porém, ao mesmo tempo também existe uma imposição de uma religiosidade ou de uma cultura dominante sobre a outra, a gente vai trazer aqui as seguintes perguntas para refletir. A primeira, o que você faria para garantir que todas as pessoas pudessem exercer sua religião sem medo de sofrer violências? É uma pergunta pessoal, mas a gente tem que observar também o nosso papel enquanto indivíduo, mas também o papel do Estado, de dar essa garantia. Questão B. Uma conversão forçada, isto é, fazer alguém aderir a uma outra religião por medo, é válida? Então, por que fazer esse tipo de prática? Então, aqui nós temos que observar essa imposição a partir do medo e problematizar dentro do Estado laico essa questão, como a gente tem que ser atuante em relação a isso, enquanto Estado, enquanto sociedade. Então, novamente, uma questão pessoal, de reflexão, mas eu peço a vocês esse cuidado na hora de responder. Questão C. Como combater práticas de violência religiosa, como a questão do racismo religioso? E aí entra aqui uma leitura, que não vai só entrar na questão da intolerância religiosa, mas entra também nas nossas práticas do racismo estrutural. Porque quando falamos de racismo estrutural, ele vai ser enraizado em outras questões, entre elas a instituição e religião. Questão D. Vivemos um Estado laico, onde há feriados religiosos. Como lidar com esses feriados, se eles são importantes apenas para um segmento religioso? Então, aqui é outra problemática. Por muito tempo, o Estado brasileiro tinha como religião oficial o catolicismo, né, uma religião cristã. Nessa questão, boa parte dos feriados que a gente tem nacionalmente, e muitas vezes nos municípios, são associados a questões religiosas católicas. Isso vai dar garantia de fato ao Estado laico? E como mudar essa percepção? Como mudar essa situação para que garanta, para que seja garantido a liberdade da escolha, a liberdade da crença, a partir também de respeitar as diversidades presentes naquela sociedade e assim garantir o Estado laico de fato? É uma pergunta que vocês vão problematizar, também novamente pessoal, mas um grande cuidado para a gente também não reproduzir formas de exclusão ou formas de opressão ao tratar sobre um assunto como esse. Pessoal, é isso. Peço a vocês que assistam outros vídeos do canal. Temos outras playlists com vídeos aí diversos. Não deixe de se inscrever no canal, marcar o sininho de notificação, deixar o seu like, seus comentários. Peço a vocês também que compartilhem nossos vídeos em outras plataformas digitais. Muito obrigado, valeu e até a próxima.